Olá, começa agora mais um JR Entrevista e aqui comigo o ministro da Pesca, André de Paula. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ministro. Eu que lhe agradeço, Renata, por essa oportunidade de bater um papo aí com o nosso telespectador e trocar ideias sobre o muito que a gente conseguiu realizar nesse ano de tantos desafios. Pronto, então já começo lhe perguntando como é que está esse quadro, como é que está a pesca no Brasil, qual é o panorama que a gente consegue fazer hoje, acabando aí esse ano, um ano à frente do governo? Bom, primeiro, destacar a importância da recriação do Ministério. O presidente Lula, quando recriou o Ministério da Pesca, a gente precisa fazer justiça ao presidente, foi ele quem lá atrás, no primeiro governo, criou a Secretaria Nacional de Aquicultura e Pesca e subordinou diretamente à presidência da República. Depois foi ele, no segundo governo, que criou o Ministério da Pesca e Aquicultura. Transformou em ministério, né? Transformou em ministério. E agora é ele quem recria. Ele tem muito convencimento de que nós podemos transformar esse potencial que o mundo todo enxerga, de um país que tem quase 8.500 quilômetros de costa, de um país que tem as maiores reservas de água doce do planeta, fazer disso, desse potencial, uma realidade. E quando o presidente Lula recria o Ministério, ele empodera a pesca. Ele abre um canal direto entre o ministro da Pesca e o presidente da República. Você sabe que nós éramos, até o final do governo anterior, uma Secretaria Nacional subordinada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Por mais sensível que seja o ministro da Agricultura, quando ele senta com o presidente da República, a pauta dele é o agronegócio, é a pecuária, ela não chega na pesca. O presidente empoderou a pesca. E isso é muito importante. E, em função disso, nós tivemos esse ano muitos avanços. Primeiro porque o ministro da Pesca, ele passa a poder discutir questões que são muito importantes para o setor de igual para igual com os outros ministros. E como a gente sabe, Renata, que quase todas as ações de um governo, elas são tocadas de forma transversal, ou seja, elas envolvem um, dois e até mais ministérios. Ter um ministro da Pesca e da Aquicultura sentando de igual para igual com o ministro da Agricultura, da Fazenda, da Gestão, isso é muito importante. Agora, ministro, é engraçado o senhor falando do nosso potencial de pesca e a gente pensa muito em pesca, mas pesca no mar. E o nosso grande potencial é pesca de água doce, né? É, que a gente chama de pesca continental. A pesca de água doce e também, sobretudo, a piscicultura. No Brasil, que se destaca na tilápia, na tilapicultura, não é? A aquicultura é uma secretaria nacional hoje do Ministério e ela toca atividades que são muito importantes, porque nós temos um enorme potencial. No camarão, sobretudo do Nordeste, né? Na carcinicultura, não é? Nas ostras, na ostricultura. Enfim, em várias áreas da aquicultura, o país pode e deve se destacar. E eu queria te dizer uma coisa. Quando eu cheguei aqui no Ministério, nas minhas primeiras conversas, procurei os setores que fazem a pesca e a aquicultura e perguntei a eles quais seriam as ações que seriam tão importantes que marcariam essa passagem por aqui. Então, por exemplo, na pesca industrial, todos responderam por uma só voz que o nosso principal desafio era fazer com que o nosso pescado voltasse a ser fornecido ao mercado europeu. Não apenas porque esse é o maior mercado consumidor do mundo, mas também porque é dele o selo de sanidade mais rigoroso. Quando você fornece para a União Europeia, você pode fornecer para o mundo inteiro. Então, o governo hoje atua muito fortemente, vários ministérios juntos, a partir, inclusive, da liderança do presidente Lula, que ocupa hoje um espaço que todos nós percebemos no mundo inteiro, para abrir mercados para a agricultura, para a pesca, para a aquicultura, para a indústria e comércio. Nós estamos voltando a ter peso nos mercados internacionais. Então, na pesca industrial, esse era o primeiro pleito. Na aquicultura, o pleito mais recorrente que eu recebia era exatamente o da equidade tributária entre peixes, suínos e aves. Naquele momento, suínos e aves tinham na sua ração, que é um componente que é responsável até por 70% do custo da produção, peixes e aves tinham isenção de PIS e COFINS, e nós não tínhamos. Isso desequilibrava e tirava muito da nossa competitividade. Então, a grande reivindicação não era nem isenção, era isonomia, era um tratamento equânime entre suínos, aves e peixes. Quando o senhor fala de um tratamento equânime, o que significa isso? É para ração? Significa que a gente reivindicava um tratamento isonômico, ou seja,
a mesma isenção que se dá aos suínos e às aves tinha que ser estendido aos peixes. Então, nós fizemos essa luta, muitos projetos tramitavam na Câmara com essa intenção, mas o que foi determinante, e aí nesse ponto eu me vali de uma experiência que adquiri ao longo de 6 mandatos que cumpri na Câmara dos Deputados, nós, quando vimos a reforma tributária sendo discutida, eu fui até o relator dessa proposta na Câmara, que foi onde primeiro tramitou o deputado Aguinaldo Ribeiro, coloquei para ele da importância que isso tinha pelo setor, ele foi muito sensível, incorporou o texto foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e depois da sanção da reforma tributária nós teremos atingido aquele que era o maior anseio da aquicultura, porque a ração na aquicultura é central e o custo da ração é determinante para o sucesso da atividade. A reforma tributária, então, também beneficiando esse setor. Exatamente. Foi o grande gancho, foi a grande oportunidade de promover essa justiça tributária que a gente reivindicava e que, às vezes, por mais sensível que o governo seja, é algo muito complexo. Então, dei sorte, se é que eu posso dizer assim. Então, conseguimos esse sucesso. Na área da pesca artesanal, aí tem uma série de ações importantes que vão desde o zerar a fila das solicitações de carteirinha de pescador, até o programa Pescador Legal. O que é isso, ministro? Quando o senhor entrou no Ministério, tinha uma fila de pescadores solicitando a carteirinha. Para que serve a carteirinha? E vocês conseguiram zerar essa fila? Renata, você não tem ideia. Nas primeiras reuniões que eu participei, e olha, foram muitas, em que as lideranças, seja de colônia de pesca, seja da federação, da confederação de pescadores, você, quando abria a palavra para os pescadores que participavam, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta pergunta eram sempre, recorrentemente, diziam sempre respeito ao tempo que o solicitante dessa carteirinha levava para ter a sua vida regularizada. Quando chegamos aqui, nós tínhamos 240 mil solicitações que sequer eram analisadas, algumas das quais com 6 anos dentro da casa. E aí nós sabíamos, Renata, da nossa dificuldade de atingir esse objetivo se nós estivéssemos sós. Como o Ministério foi recriado, nós temos ainda muitas dificuldades e uma delas é justamente restabelecer o quadro de funcionários, de servidores necessários para tocar as atividades do dia a dia. Então, com a nossa equipe, a gente jamais conseguiria zerar. E aí eu fui até o presidente Lula, e ele, muito sensível, sugeriu, e nós achamos que era uma ideia muito importante, uma força-tarefa que unisse o Ministério do Trabalho e do Emprego, o Ministério da Previdência Social e o Ministério da Pesca e Aquicultura. Eram 70 funcionários extremamente bem qualificados que, durante um período de 45 dias, em regime de expediente integral, assim, num hotel, numa praia lá em Pernambuco, durante 45 dias, fizeram todas essas análises e, nesse primeiro momento, das 240, nós vencemos 185 mil. Em muitos estados, essa fila foi zerada. E é uma coisa interessante, quando você teve aquele processo de seca lá na região norte, e o presidente Geraldo Alckmin, que estava no exercício da presidência em função daquela cirurgia que o presidente se submeteu, ele foi ao Amazonas, fui eu e mais algo em torno de 10 outros ministros para visitar em loco o que estava acontecendo e para que o governo pudesse anunciar ações em todas as áreas em socorro, em apoio ao Amazonas e à região. E na nossa área, na área da pesca, a solicitação que era feita era que o período do defeso, que é um seguro que o Estado paga quando o pescador fica impedido de pescar, porque é o período da reprodução das espécies, que isso fosse antecipado. Lá no Amazonas, o período do defeso se inaugura no dia 15 de novembro. Então, a solicitação era que ele fosse antecipado para setembro. E isso foi feito em termos de auxílio, o equivalente ao valor do seguro-defeso, ou seja, todos os pescadores legais dos estados do norte que estavam atingidos pela seca receberam um auxílio do governo de 2 meses de seguro-defeso. Por que eu estou te contando isso? Porque uma coisa que me deu muita alegria foi que essa força-tarefa, já na reta final, quando começou a se caracterizar a seca no norte, priorizou os estados do norte.
Então, eu posso te dizer que nenhum pescador legal ficou à margem desse benefício. E agora, respondendo a tua pergunta, a importância da carteirinha. Sem a carteirinha, o pescador não é legal. E aí ele não recebe seguro defeso? Ele não recebe seguro defeso, ele não conta tempo para previdência e ele, inclusive, pode sofrer as sanções da fiscalização. Porque ele é um pescador irregular, ilegal. Então, ele pode ser sancionado pelos órgãos de controle e de fiscalização. Então, você pode imaginar que essa carteirinha é a vida do pescador. E eu sempre digo aqui que o pescador que nós aqui defendemos é o pescador legal. Uma vez, nós tivemos lá um problema com bandidos que estavam na pesca e aí uma colega de imprensa me perguntou: ministro, o que é que o senhor acha? Eu digo: olha, quem trata de pescador bandido, que não é pescador, pescador ilegal, é o Ministério da Justiça, é a Polícia Federal. O pescador para o qual o Ministério da Pesca e Aquicultura volta a sua atenção e trabalha é o pescador legal, é aquele que sobrevive da pesca, é aquele do qual nós nos orgulhamos muito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Ministro, queria falar sobre o CONAP, o Conselho, não é? CONAP? Isso, CONAP. Foi reativado depois de 8 anos. O que é o CONAP e como é que funciona? Primeiro, deixa eu só concluir uma coisa que eu ia esquecendo e que é muito relevante. Não, fui eu mesmo que ia esquecendo, mas a gente deve dar esse dado. Quando você fez quando nós zeramos a fila, nós ultrapassamos um número de 1 milhão de pescadores legais no Brasil. Mas o mais curioso, e é isso que eu queria destacar antes de responder a tua pergunta, é que a gente passou a saber que 49% desse total de 1 milhão são mulheres. E que, inclusive, em 6 estados, inclusive o meu, Pernambuco, o volume de pescadoras é maior do que o volume de pescador. Por isso, mesmo? Veja o papel central de protagonismo que a pescadora tem hoje na pesca. Muita gente não sabia disso, inclusive eu, mas os números mostraram, foi surpreendente, mas foi muito bacana. E nós temos, aliás, a esse respeito, uma premiação que nós criamos e que pela primeira vez será entregue no mês em que a gente comemora o mês das mulheres, no próximo ano, Mulheres das Águas. São 7 categorias de profissionais que atuam na pesca. Pesca artesanal, pesca industrial, aquicultura, pesquisa. Essas mulheres terão o seu trabalho reconhecido, valorizado e destacado com essa premiação. E finalizando, o que é o CONAP? O CONAP é a mais elevada instância de assessoramento do ministro da Pesca e Aquicultura. Há 8 anos o CONAP não se reunia. E depois de restaurar todas as instâncias de participação social dentro do Ministério, ou seja, depois de escancarar a porta para quem quer participar das nossas decisões, para ouvir o pescador artesanal, o aquicultor, o industrial, o armador, depois de tudo isso, o grande finale, no final do ano, foi a reinstalação desse conselho, que tem uma participação de entidades do governo e uma participação de entidades da sociedade que se reúnem, discutem as principais questões do setor e assessoram o ministro da Pesca e da Aquicultura nas suas decisões de políticas públicas. Portanto, eu celebrei essa conquista com muita alegria, porque, de fato, tenho convencimento de que isso é muito importante para o setor. Agora, ministro, eu imagino que o senhor também esteja celebrando uma outra alegria, que foram os 40 milhões que vão ser destinados aqui para o Ministério da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, não é isso? Veja, é curioso, né? Nós, quando chegamos aqui, nós tínhamos cerca de 30 milhões de emendas parlamentares, absolutamente irrisório. E nós fizemos, ao longo do ano, um trabalho de captação de recursos dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, das comissões. Quando você fala nos 40 milhões, é exatamente uma promessa. Eu fui, no começo do ano, à Comissão de Desenvolvimento Agrário do Senado Federal. E lá o senador Esperidião Amin fez uma sugestão que me encheu de alegria, que foi que a comissão, entre as suas emendas, as emendas que eles têm direito, fizesse uma especificamente para apoiar a pesquisa, saber quanto nós somos, o que pescamos, aonde pescamos. Quem não tem essas informações pesca no escuro ou não pesca. Então, o senador Esperidião Amin fez essa proposta e agora, no final do ano, a comissão aprovou 40 milhões para esta
esta atividade. Veja que só nessa emenda nós já temos mais do que tínhamos. Então, 40 milhões em pesquisas. Em pesquisa. Mas nós fizemos, esse trabalho que nós fizemos resultou em mais de 250 milhões só de emendas impositivas. Eu não estou colocando aqui aquelas emendas que você coloca e depois vai brigar para ver se elas são executadas ou não. Em emendas impositivas, nós vamos ter um acréscimo aí muito grande, muito significativo de recursos que serão muito determinantes para que a gente possa seguir avançando aqui na pesca e na aquicultura. Hoje nós somos quantos, ministros? Quantos pescadores? Mais de 1 milhão, pouca coisa a mais de 1 milhão. Uma outra coisa bacana, nessas reuniões que eu fazia com pescadores, uma outra demanda que surgia muito recorrentemente era de que quando o pescador recebia o seguro-defeso, ele deixava de receber o Bolsa Família. E quando ele ia voltar a receber o Bolsa Família, muitas vezes ele levava 2, 3 meses para voltar a receber. E isso causava um prejuízo que não tem tamanho. Então, na medida provisória que o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional, recriando o Bolsa Família, nós fomos fazer lá uma gestão com o apoio do presidente Lula e conseguimos, através de uma emenda, incluir nessa medida provisória, a partir do dia 1º de janeiro, esses 2 programas eles não serão excludentes, eles caminharão lado a lado, porque é um imposto que a sociedade paga para que o pescador possa sobreviver no período em que ele está impedido de exercer a sua profissão. E o outro é um programa social que visa distribuir a renda e assegurar a renda mínima. Então, esses 2 programas vão caminhar a partir de 1º de janeiro e nós não vamos mais ouvir aquelas queixas muito fundadas que surgiam dos pescadores e das pescadoras quando tinham esse prejuízo. Mas então agora, no período do seguro-defeso, você continua recebendo normalmente o Bolsa Família, é isso? É isso, porque, veja, o seguro-defeso é pago no valor de um salário mínimo. E muitas famílias, quando recebiam esse salário mínimo, e eles tinham até 2 salários mínimos, ou até um pouco mais no programa do Bolsa Família, isso causava um prejuízo muito grande. Então, agora, eles podem correr lado a lado e se completar. O que você não pode fazer é ultrapassar o teto que você tem para receber o programa do Bolsa Família. Ou seja, você tem que ter uma renda familiar. E se você, juntando os 2, não ultrapassar, você pode receber os 2. Agora, ministro, tem um outro programa que é muito importante, que é a isenção do óleo diesel, né, para as embarcações. O que é isso? Esse era um programa que fez muito sucesso no primeiro e no segundo governo do presidente Lula. É uma isenção tributária que incide sobre o combustível, o óleo diesel, que é um item muito pesado na produção, né, na pesca. E que em alguns estados chega a atingir 23%, 25% do custo do combustível. Então, nós temos hoje, esse programa estava parado e nós, no primeiro ano, já habilitamos 1.300 embarcações que estão credenciadas a voltar a se beneficiar com esse programa. Claro que muitas outras virão. Esse programa é um programa que era muito reivindicado porque, obviamente, ele ajuda muito a fazer com que o peixe possa ganhar competitividade, porque é óbvio que se você baixa o preço do combustível, você tem condições de oferecer um peixe ao consumidor mais barato. O óleo diesel é muito caro, então isso acabava onerando muito? Isso acabava onerando. E essa é uma forma, literalmente, de estimular, de subsidiar, de dar à pesca melhores condições de competitividade com outras fontes de proteína. Agora, todas as embarcações, como que funciona essa... Porque são 1.300 embarcações. Outros pescadores podem entrar numa fila para poder pedir? Como funciona? Sim, nós vencemos a barreira das 1.300 legalizadas, mas muitas outras hoje estão solicitando essa legalização e nós seguimos trabalhando para avançar o máximo que nós pudermos na nossa frota, naquelas que estarão habilitadas para receber esse benefício. Agora, ministro, eu queria entrar num assunto também, que foi aquela informação de que da tilápia, Vietnã, não é? O que aconteceu? Como é que foi isso? Por conta daquela veiculação. O que soltaram e o que é verdade? Eu vou te dizer, né, quer dizer, isso causou um pânico na tilapicultura brasileira
E eu terminei sendo convidado pela Comissão de Desenvolvimento Agrário para ir lá no Senado e esclarecer se era verdade que o Brasil estava construindo ou assinando um acordo comercial que permitia que nós vendêssemos aqui no mercado brasileiro a tilápia, que nós importássemos a tilápia para que os brasileiros competissem. Então, eu fui lá e fui bastante documentado, fui com um documento do Ministério das Relações Exteriores, assinada pela ministra em exercício, que dizia de forma muito enfática que não existe nesse momento nenhum acordo comercial sendo travado entre o Brasil e o Vietnã. O que existe é um protocolo de intenções, de estudo, mas que nada a ver com isso. E aí eu lembrei, para tranquilizar os senadores e deputados, que quando a gente trata de um acordo comercial, esse acordo precisa passar pelo Congresso Nacional. Eu tive lá, eu fui da Comissão de Relações Exteriores, que é a comissão que analisa em primeira instância esses acordos. Eu sei como essa tramitação, exatamente porque ela tem reflexos econômicos e sociais, ela é lenta. Depois de passar pela Câmara e pelo Senado, o presidente da República ainda analisa. E tudo isso é feito, não é, com uma imensa transparência. São documentos que estão à disposição para que todos acompanhem. E aqui no Ministério da Agricultura, que cuida da sanidade animal, eu também levei uma posição do Ministério da Agricultura absolutamente tranquilizadora para os nossos produtores. O que eu quero dizer é que, normalmente, o governo ele trabalha quando ele é provocado, quando algo de concreto acontece, porque aí você vai lançar mão do que você pode fazer para dar maior competitividade ao teu produto. O que eu quero reforçar é que nós estamos atentos, vigilantes, e nós não vamos abrir mão de defender de forma intransigente os produtores brasileiros. Perfeito, ministro. Bom, o JR Entrevista vai para um pequeno intervalo e a gente volta já já. Voltamos com o JR Entrevista e aqui comigo o ministro da Pesca, André de Paula. Ministro, me conta essa polêmica agora, que é o assunto do momento, essa adoção de limites para a pesca do atum. O que está acontecendo? Renata, essa foi uma das principais angústias que eu carreguei ao longo desse ano. O que é que acontece? O Brasil, nos últimos 3 anos, não respeitou a cota estabelecida para que nós pudéssemos pescar. Pescou além dessa cota. E nós corríamos um risco muito concreto de sofrermos uma sanção que poderia implicar, inclusive, numa cota zero. Ou seja, no ano que vem, é a indústria do atum, que é uma indústria muito pujante, que é um item muito importante da economia. A gente corria o risco de não poder pescar. E aí nós mandamos uma grande equipe para o Egito, que é onde se reúne lá o conselho que estabelece essas cotas, e foram 3 secretários nacionais, nós fomos com o Ministério de Relações Exteriores, Marinha, empresários do setor, Sindip, Abipesca, e nós participamos de uma grande discussão e tivemos uma vitória. Nós conseguimos parcelar aquela redução mínima que a gente não tinha como evitar, em muitos anos, então a gente preservou bem a nossa cota de pesca. Mas para isso, nós assumimos novos compromissos de respeitar a cota que nos cabe, de resgatar a seriedade do governo. E aí, agora, no dia 15 de dezembro, com a cota já estourada, o Ministério baixou uma portaria suspendendo, a partir do dia 15 de dezembro, a pesca do atum no nosso país. E isso gerou um ruído muito grande, porque nesse final de ano, com festas, com tudo isso, e os pescadores, atum reclamou. Os pescadores todos, os pescadores de atum com seus barcos no mar, obviamente, mesmo tendo nos aplaudido lá atrás, não gostaram, protestaram. Eu acho que isso é natural, mas eu não abro mão de fazer com que nós restabeleçamos o conceito do Brasil no mundo. E veja, desculpa, só uma coisa para não me esquecer. Se nós pescarmos além da cota, nós podemos sofrer sanção, como inclusive ter a nossa pesca, o mercado internacional fechado para a pesca brasileira. Então, não são pequenas as sanções, e a opção que nós fizemos em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, nós temos uma gestão compartilhada, o Ministério do Meio Ambiente tem um foco grande na sustentabilidade da atividade. Então, nessa parceria, nós formamos um juízo de que deveríamos
respeitar o que pactuamos e, a partir do dia 15 de dezembro, encerrar a pesca de atum no território nacional. Questões como essa, Renata, mexem muito com determinados estados. Quando eu cheguei aqui no Ministério, a primeira grande crise foi a da tainha, lá em Santa Catarina. Nós tínhamos uma cota que, em alguns setores da pesca, chegava a cota zero. E aí houve um grande grito. Uma vez eu tive aqui governador, vice-governador, 3 senadores, 2/3 da bancada federal, secretário de Agricultura, empresários, todos aqui comigo, reclamando dessa cota. E o que é que eu disse naquele momento? Essa cota não foi estabelecida por nós. E qual foi o compromisso que eu assumi? Formar um grupo de trabalho que se reuniu muitas vezes ao longo desse ano e construir de mãos dadas a nova cota. De sorte que, ainda que ela não atenda às aspirações de quem pediu, mesmo assim, quem vai se beneficiar sabe por que houve aquela cota. É a participação social, é a possibilidade de discutir uma questão como essa de forma democrática. Ministro, te agradeço muito pela entrevista e boa sorte ainda para frente aí. Bom, o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.